a mais uma temporada do CDcast. E essa temporada, diga-se de passagem, tá muito especial. Na temporada passada, nós recebemos doutora Simone Lucato, neurologista, e recebemos doutor Flávio, endocrinologista. E nessa temporada não vai ser diferente. Estamos trazendo especialistas da área médica e também da área de saúde. Para começar o primeiro episódio dessa temporada, nós vamos receber uma super médica angiologista e nós vamos dizer sobre quando as pernas pedem socorro, doenças vasculares e os direitos dos trabalhadores e pacientes. E claro que para começar essa conversa, eu trouxe nada mais, nada menos do que a minha médica, a médica da minha família, a queridíssima doutora Andréia Chesky Lagos. Seja bem-vinda. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E a ideia é contribuir com informação para que todos possam ser beneficiados de alguma forma. Vamos lá, doutora. Primeira coisa que muita gente não sabe é o que uma médica vascular faz. Certo. Médica vascular trata de problemas de circulação. Então, nós tratamos no consultório problemas relativos a artérias, a veias e também a circulação linfática. E esse grupo de doenças abrange uma série de doenças do nosso cotidiano. Então, como médica vascular, eu atendo lá no consultório problemas relativos a varizes. Nós atendemos doenças como trombose, erisipela, úlceras venosas, que são aquelas úlceras de perna, de difícil cicatrização. Nós atendemos também aneurismas, doenças por placas de gordura, que chamam ateroscleróticas. Então, é uma especialidade que abrange tanto a parte clínica como a parte cirúrgica. Dessas doenças todas, o que é mais comum aparecer no consultório? Então, eu brinco com meus pacientes que meu ganha-pão é varizes, né? Então, a gente atende muitos casos de varizes, de pacientes bem novas, de 11, 12 anos, até pacientes bem idosas. Semana passada, eu atendi uma senhora de 99 anos. Ela é uma graça. Dona Otavina, se a senhora estiver ouvindo, um beijo para a senhora. Ela mora em Ji-Paraná e ela mora um tempo lá e mora um tempo aqui, uma graça. Então, a gente atende um perfil de pacientes assim muito amplo. Então, varizes, sem sombra de dúvida, doença mais comum, que são aquelas veias dilatadas, tortuosas, que elas ficam sem função, podem dar queixa estética e podem dar queixa sintomática. E a segunda doença que é mais comum no consultório são as tromboses. A trombose é uma doença que entrou mais em discussão, principalmente depois da pandemia, né? Então, a gente atendia bastante antes, mas depois da pandemia é praticamente diário. Eu trouxe até um número de casos novos por ano, é alguma coisa em torno de 60 casos para 100 mil habitantes. Então, achei um número assim, bem significativo. Para uma cidade como a nossa, por exemplo, de 100 mil habitantes, para cada ano são 60 casos novos, né? Então, é bastante coisa. Mas sabe que essas questões de trombose têm chegado muito ao INSS também, né? Porque, infelizmente, como é uma doença em que algumas vezes acaba se demorando muito para descobrir o que é, existe a perca de membro. E aí uma coisa que as pessoas não sabem, doutora, é que o INSS ele não só paga o auxílio doença ou aposentadoria nesses casos, como ele também é obrigado a fornecer as órteses e as próteses. Olha. E aí ninguém vai atrás, porque às vezes uma órtese ali recupera o movimento e as pessoas não sabem. Todo mundo pensa no INSS somente para fins de benefício. Exato. E acabam me esquecendo que é possível também pedir essas órteses. E elas são muito caras e elas devolvem autonomia para o paciente, né? Então, para o dia a dia, para trabalho, para as atividades corriqueiras de casa, para o bem-estar da família, né? É importantíssimo. E me conta uma coisa, as varizes, né, e essas tromboses, elas são só uma questão de estética ou elas podem comprometer a vida da pessoa? Então, na maioria dos casos, elas não são só estéticas. Elas comprometem a vida quando existe incapacidade funcional, que a gente chama. Então, a maioria dos quadros de varizes, eles começam de uma forma bem simples.
Eles dão um comprometimento estético com os vasinhos, com aquelas veias mais dilatadas, mas cursam com dor, com desconforto na perna, com algum padrão de inchaço, sensação de peso, de cansaço nas pernas, pode vir acompanhada de formigamento. À medida que a doença vai agravando, e isso é muito comum, porque é uma doença crônica, uma doença arrastada, que vem de muitos anos, ela pode cursar com complicações. Então, nós temos 3 complicações principais de varizes, que são trombose, são feridas na perna, as úlceras venosas, e também sangramentos espontâneos. Então, essas doenças, quando elas chegam a esse ponto de evolução, de complicação, elas trazem uma incapacidade para os pacientes. Então, de fato, não é só estético. E as tromboses, da mesma forma. As tromboses, elas cursam com inchaço na perna que não regride, muda de temperatura, muda de cor, e elas podem trazer dificuldade para movimentação diária, e alguns quadros mais graves podem evoluir para amputação. Então, com certeza, não se trata apenas de estética. Olha só que dado importante, né? A gente sempre acha assim que a mulher vai... eu vou cuidar das varizes porque a gente está insatisfeita na hora de colocar uma bermuda, na hora de colocar um biquíni. E não é. Não é. É muito mais grave. É muito mais grave. Ô, doutora, me diz uma coisa. A varize, ela é algo assim que está relacionado com a genética da pessoa ou ela é algo que pode ser adquirido no trabalho? Tem alguma questão que piora a situação? Essa é uma pergunta muito interessante. A maioria dos casos, eles estão relacionados, sim, à questão familiar, história genética. Mas nós percebemos que no dia a dia, algumas condições, elas aceleram a evolução da doença. Por exemplo, pacientes que são sedentários, que não praticam atividade física, desenvolvem mais varizes. Pacientes que têm algum grau de obesidade, desenvolvem mais varizes. Pacientes que usam hormônio, e qualquer tipo de hormônio, pílula anticoncepcional, injeção, adesivo, gel, né? Agora está na moda o chip da beleza, né? A reposição hormonal na menopausa, a época em que nós ficamos grávidas, então tudo isso traz complicação, traz uma evolução das varizes. Além disso, nós temos também cigarro, né? O tabagismo que acelera, e as condições de trabalho do dia a dia. Então, algumas atividades profissionais, elas acabam desenvolvendo um fator de risco para a evolução. Então, quem fica muito tempo em pé tem essa possibilidade de aceleração da doença. Vendedores, cabeleireiros, professores, enfermeiros, cozinheiros. Eu tenho diversas pacientes no consultório que são cozinheiras, então ficam expostas a uma fonte de calor que acelera a progressão da doença, e como o fato de ficar em pé também. Então, é um conjunto de fatores, mas sem sombra de dúvida, a história familiar é a mais importante delas. Mas sabe de uma coisa interessante? Que apesar de ser uma doença familiar, como você bem colocou, se o ambiente de trabalho colaborou para a doença antecipar ou se desenvolver num grau mais grave, o patrão tem responsabilidade. E aí é aquilo que a gente chama de concausa. Não é a causa direta, mas o trabalho ajudou a contribuir. Afinal, esse patrão tinha que ter dado ali os momentos de descanso, as pausas para que esse funcionário sente, a famosa, né, que a gente fala, atividade laboral ou... fugiu o nome agora, gente, que a gente faz, tem todo o pessoal do SESI, Senai, aparece na empresa. Ginástica laboral, né? Isso, a ginástica laboral, né? Então, assim, quando a empresa não toma essa precaução, ela está assumindo o risco de ter que arcar com as consequências dessa ausência de cuidado com o trabalhador, né? Você sabe que a gente vê muito em caso de cozinheiras, por exemplo. Elas chegam muito cedo no trabalho, tem toda a preparação, por exemplo, dos ingredientes, né? Para picar cebola, tomate, aquelas coisas. Depois, de fato, preparar a comida,
quando termina o expediente, elas ainda fazem a limpeza do local. Então, trabalham horas a fio em pé. E a questão de ficar muito tempo parada na mesma posição acaba sobrecarregando o sistema circulatório e é o fator principal de desenvolvimento de úlceras na perna, né? Das feridas que têm dificuldade de cicatrização. Na nossa área, a questão das feridas é a principal doença que afasta do ambiente de trabalho. Olha aí que dado importantíssimo. Mas já que você falou de inchaço, né, dessa questão de ficar muito tempo em pé, a gente sabe que está na moda falar de lipedema, porém, existe uma outra doença que eu acho que é muito mais antiga, que é o chamado linfedema. Ele pode ser um problema grave de saúde? Sim. O linfedema, ele é uma doença em que nós encontramos um inchaço nos membros inferiores, principalmente, mas pode acontecer nos braços. E é um inchaço por acúmulo de líquido, que é um líquido repleto de proteínas, que nós chamamos de linfa, que é um tipo de líquido específico dessa circulação, chamada circulação linfática. Existem 2 tipos principais. Existe um que a gente chama de primário, que são pacientes que nasceram com uma alteração congênita ou desenvolveram na infância, e os quadros eles começam lentamente, é um inchaço que ele vem durante o dia, desaparece com repouso e a tendência é ir piorando, ele vai agravando, até que chega um determinado momento que o inchaço não desaparece mais. Mas o que nós mais vemos no dia a dia é o linfedema secundário. O linfedema secundário ele é uma doença da vida adulta e ele é desencadeado principalmente por infecções. Então, a mais comum, que a maioria das pessoas já ouviu falar, é erisipela. Então, erisipela é uma infecção de perna, principalmente de perna. Pode dar no braço, pode dar até no rosto, mas 90% dos casos na perna. E ela faz uma infecção, a perna fica avermelhada, quente, inchada, ela cursa com bolha, e a bolha pode romper e fazer a ferida. A ferida cicatriza, mas o inchaço, ele pode não regredir, Camila. E aí existem outras condições de agravamento dos inchaços também. Então, por exemplo, pacientes com câncer que fazem radioterapia podem cursar com linfedema. Pacientes com infecções recorrentes também podem causar esse tipo de inchaço na perna. O linfedema, ele passa por estágios, e à medida que o inchaço ele vai piorando, o paciente não consegue mais, por exemplo, vestir uma calça. Precisa andar com uma bermuda mais curta, porque a calça não passa pelo diâmetro da panturrilha. Então, os pacientes eles sentem muita dor, muito desconforto. Existe um nome popular que é elefantíase, né? Ele forma o formato da perna fica como se fosse de um elefante mesmo. Então, a gente perde o contorno do joelho, perde o contorno do tornozelo. Os pacientes muitas vezes não conseguem dobrar o joelho, precisam arrastar a perna. Então, é uma condição grave que também precisa de afastamento das atividades laborativas. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro esses podcasts que eu gravo com um médico. Eu amo essa área de saúde. Todo mundo fala assim pra mim, sabe, doutora? Ai, por que você não fez medicina, né? Eu não faço porque eu não tenho coragem de ir lá pro centro cirúrgico, gente. Mas que eu amo estudar sobre o assunto, eu adoro, né? Até esses dias eu dei muita risada porque eu tava numa live. E aí, durante a live, eu comecei a falar de algumas questões muito particulares de uma doença de hérnia de disco. E aí começou a chegar pergunta clínica. E eu tive que falar assim, gente, eu não sou médica, eu sou advogada. Mas Sim. Que realmente, assim, quando a gente atua nessas áreas, a gente acaba se aproximando muito. Porque não tem como a gente explicar para o juiz coisas que são técnicas. Então, assim, até uma tecla que a gente bate muito, né? Que se fosse ver... Na justiça, a gente teria que ter um perito para cada área de atuação. Porque, às vezes, cai lá um paciente com trombose. Ele vai ser analisado por um clínico geral. A gente sabe que teve a formação, mas a gente sabe que faltou aquela especialização ali a mais, né? Que é a residência médica que vocês chamam, que
dar esse conhecimento mais técnico, né? E é por isso que eu tô tão apaixonada por fazer podcast com o pessoal da saúde. Mas me conte um negócio, doutora. E quais os sinais de alerta que uma pessoa deve ter e quais os cuidados com essas pernas e os pés? O que é assim, aquele sinalzinho assim para a pessoa falar assim, não, eu estou precisando ir no médico? Então, sintomas leves que aparecem principalmente na doença de varizes são sinal de alerta para buscar ajuda. Então, as varizes não devem causar dor. Então, se você está sentindo dor, um desconforto no final do dia, que só melhora com medicação, ou se erguer as pernas, precisa buscar socorro. Um inchaço que com o passar do tempo vai piorando, aquela sensação de formigamento, de cãibra, de coceira, também são sinais de alerta. À medida que a doença evolui, existem alguns sinais mais importantes. Então, se aparecer manchas na perna, é necessário buscar ajuda. Se a temperatura da perna mudou, se ela está mais quente do que habitual, com febre ou com íngua, né, que os pacientes chamam, que é quando aparece um gânglio aumentado na virilha, tem que procurar ajuda. Se acontecer ao contrário, a perna ficar gelada, sem circulação, pálida, precisa buscar ajuda também. Outros sintomas são relacionados à não melhora clínica, com medicação, com orientação. A gente sabe que muitas vezes é difícil buscar ajuda especializada, porque o município não tem. Então, o pessoal da primeiro atendimento de unidade básica de saúde, da UPA, eles fazem o que é possível, mas muitas vezes falta a técnica mesmo, né? O conhecimento mais aprofundado. Então, se acontecer algum desses sintomas que o colega do atendimento básico não conseguir resolver, é necessário buscar ajuda especializada. E aí eu vou aproveitar esse gancho da doutora para falar alguns direitos que as pessoas têm que desconhecem, né? Então, assim, tô com um problema de trombose, tive amputação de perna em decorrência dessa trombose, tô com a varize ali. São doenças que, primeiro, te dão direito do auxílio doença. Se você está pagando o INSS, você vai ter direito a se afastar pelo tempo que um médico determinar. Que é aquilo que eu sempre falo para os clientes aqui. Quem determina o tempo e se vai ou não precisar afastar é o médico, né? Outro direito que tem, né? O BPC-LOAS. Tem pessoas muito carentes que às vezes sofrem com a trombose, principalmente amputação, ou aquela trombose que, não sei se é crônica, que chama isso, doutora? Né? Que realmente não tem como trabalhar, que nunca pagou o INSS, que preenche o requisito renda e vai ter esse direito. E tem a questão do direito do SUS, como a cirurgia para elefantise, que ela tem que ser custeada pelo SUS. E a doutora trouxe um ponto que é a dor de muita gente, né? O fato de ter falta de especialista na cidade. Aqui no nosso caso, que estamos na região norte, interior da região norte, nós não temos no nosso município especialista pelo SUS. Porém, quando nós não temos especialista pelo SUS e você tem urgência de atendimento, saiba que você pode entrar com medida judicial para poder ser atendido por um médico particular. E aí, o primeiro passo para que você possa fazer isso é pegar o orçamento do valor da consulta do angiologista e procurar a ajuda de um advogado para poder te auxiliar nesse pedido. Tá? Então, fica aí uma dica de ouro, não precisa ficar pelejando. Isso é muito interessante. E aí, doutora, nosso bate-papo tá bom, mas a gente tá assim, já se aproximando do nosso finalzinho, passa que a gente nem vê, né? Eu queria perguntar assim, teve algum caso assim que você foi mais marcante, que é aquele caso assim que você vai levar no coração para sempre? Tenho uma desse ano até, que é uma paciente que nós batalhamos muito. Eu tenho uma paciente que começou a consultar comigo, ela tinha 39 anos na época, foi em 2017. E essa paciente, ela é mãe solteira. Na época, o menino dela estava com 7 anos. E aí, Camila, ela não tinha vínculo empregatício, trabalhava de diarista. E um dia ela apareceu no consultório com varizes bem exacerbadas, daquelas grandes, tortuosas, né?
e começou com formigamento e coceira. E no ato de coçar, por causa da unha, ela fez uma feridinha na perna. E essas feridas nós vemos muito no dia a dia. Então, quando nós pegamos bem no começo do quadro, é fácil de tratar. 1, 2, 3 centímetros de diâmetro, a gente consegue resolver rapidamente. Mas tem pacientes que, assim, por indicação de amigos, né? Passa uma pomadinha, usa um chazinho. Não façam isso em casa. Usa alguma medicação que outra pessoa passou e as feridas elas vão aumentando. E essa paciente chegou, ela já tinha 6 centímetros, que para a ferida é um tamanho bem razoável. E nós ficamos num impasse porque um dos tratamentos da lesão é repouso absoluto. Como é que nós vamos fazer com uma mãe solteira, com criança pequena, idade escolar, que precisa afastar da única fonte de renda dela para tratar e ela não pode, né? Então, nós tentamos e conseguimos por meio... Esse ano, finalmente, nós conseguimos a aposentadoria por incapacidade permanente. A vulga aposentadoria por invalidez, gente. Então, assim, foram lá... Ela conseguia auxílio-doença, né? Então, a gente solicitava auxílio-doença por determinado tempo para ela poder fazer o repouso e cuidar. E nós acompanhando o crescimento da criança. E ela precisando trabalhar e não podia. E aí vem alguém de fora para ficar uma temporada. E essa paciente, graças a Deus, depois de muitos auxílios-doença, conseguiu finalmente aposentar. Então... Esse ano ela foi lá no consultório agradecer. Ai, me encheu o coração de alegria. Nós comemoramos juntos, porque foi uma vitória. Então, eu sei que não é fácil conseguir muitas vezes, né? Porque existe uma série de critérios para serem preenchidos, às vezes de tempo e tudo. Mas foi uma paciente que me marcou muito. No consultório, nós temos assim diversos casos de pacientes com trombose, que precisam afastar por tempo determinado. Então, a gente afasta, por exemplo, 4 meses, 6 meses, os pacientes melhoram bem, podem voltar à atividade. Alguns não conseguem retornar à atividade profissional, precisam ser afastados. Então, é a rotina nossa no consultório, né? Fazer laudos. Procuramos fazer bem caprichado, com uma série de informações, né? Desde o início da doença até o final, para que quanto mais informação a gente possa passar para o advogado, para conseguir a ajuda judicial necessária. Mas essa paciente foi muito especial, porque eu sei que foi uma luta, e o fato dela conseguir a aposentadoria e não ter mais que fazer tantas consultas e a perícia só a cada 2 anos. Né? Então, foi uma vitória, assim, em conjunto, comemoramos muito. Olha só que legal. Nossa, eu estou muito feliz de ouvir você contar esse depoimento. Sabe por quê? Porque às vezes eu sempre falo assim, que não é impossível, mas é muito difícil alguém com menos de 50 anos conseguir uma aposentadoria por invalidez, né? No caso dela, ela preencheu o requisito, fazia 8 anos que vinha se afastando ali pelo INSS. Então, com 8 anos, a gente já sabia que não tinha mais como reaver. Nesses casos, sim, é possível fazer aposentadoria por invalidez. Nesse caso, foi uma questão que foi envolvido o judicial, porque sem o judicial, André, o INSS não faz, né? E é por isso que a gente fala que é um trabalho sempre de equipe, uma ação. Nunca é o médico sozinho, nunca é o advogado sozinho. E é sempre um respeitando o espaço do outro, né? Tem muito cliente que chega aqui e fala assim, coloca aí o que você quer no papel. Eu falo assim, não, eu não estudei 6 anos de medicina, eu fiz 5 de direito. Como que eu vou falar para o médico que eu quero um laudo para aposentar você se eu não consigo te avaliar clinicamente, né? O que a gente pode fazer é sempre falar assim para o médico, olha, a gente vai afastá-lo pelo INSS, preciso de uma avaliação. E a última palavra é ser do médico, né? E eu digo assim, a gente sempre tem aquelas histórias que realmente marcam, né? A nossa também, esse ano aqui no escritório, foi muito dramática, porque já foi uma senhora mais idosa, nos seus 60 e poucos anos, que inclusive eu pedi socorro para ti, porque nós não tínhamos um angiologista aqui no município, né? E ela já tinha perdido uma perna, inclusive.
E pra gente foi muito especial porque logo que ela chegou, que ela conseguiu ser removida, nós fizemos a medida, e logo que ela foi removida para Porto Velho, ela chegou, ela conseguiu o auxílio do Estado, fez o exame que era necessário, graças a Deus controlou a trombose, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, você acredita que ela já estava com um processo no INSS, tinha uma perícia judicial marcada, e mesmo a gente falando para o juiz que ela estava internada na UTI em Porto Velho, o juiz falou assim, não vou conceder o benefício, espera ela voltar para fazer a perícia. Mas no final, né, deu tudo certo, graças a Deus ela voltou, manteve a perna ainda que está lá agora saudável, né? E eu digo que são essas coisas que fazem a vida da gente, a profissão da gente valer a pena, né? Demais, demais. Você poder ajudar um paciente, assim, que às vezes não tem esperança mais, né? Você poder dizer, não, a gente tem um caminho que é por aqui, vamos colocar assim no laudo, vamos tomar tal medida, vamos usar tal medicação. É fantástico, é fantástico. André, eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade de vir aqui prestar tantas informações tão ricas, né, que pode não parecer, mas muita gente que assiste esse podcast, às vezes está com algum dos sintomas e, poxa, como que eu não pensei nisso antes? E querendo ou não, é uma forma da gente doar um pouquinho do nosso tempo e fazer o bem ao próximo, né? Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse pra gente as suas redes sociais, onde você atende, onde que você pode ser encontrada. Então, quero agradecer enormemente. Você é muito especial, você sabe disso, você e sua família inteira. Quero agradecer por não ter desistido de mim tantas vezes que não deu certo, né? Obrigada. Mas eu falei que uma hora ia dar certo. Deu certo, obrigada. Eu atendo, nós estamos num espaço novo, que é a Scholler Day Clinic, que é um hospital-dia, é um lugar extremamente agradável, com uma equipe de primeira, um ambiente que foi pensado assim para acolher os pacientes, bem amplo, bem gostoso, aconchegante. Temos uma equipe lá de 6 médicos, então agora em setembro já vai fazer 2 anos que eu estou lá. Vai ser um prazer atendê-los. A Jéssica é meu braço direito lá. E estou à disposição. É lá na Bento Luiz Graibim, 3650. Posso deixar o telefone? Pode. O telefone lá é 99322-1004. Vai ser um prazer atender vocês lá. E se eu fosse vocês, eu iria conhecer o consultório dela, que é linda. Eu sou apaixonada. Ela tem uma árvore da vida no consultório dela. Dei spoiler, agora quem quiser saber mais vai ter que ir lá conhecer. Andréia, mais uma vez, Deus te abençoe por ter aceitado o nosso convite, por ter trago tantas informações e pelo carinho de sempre comigo e com a minha família. Eu que agradeço muito. Beijo enorme. Gente, até o nosso próximo episódio. E já sabe, quer entender qual é o seu direito ou o que você pode melhorar na sua vida, ou o que você precisa saber para viver melhor, já sabe. Curte aqui a nossa página e ativa as notificações. Até o nosso próximo episódio.